Gente, então aqui nós temos um exercício de razão e proporção. É um conteúdo que cai muito em concursos públicos. Então vamos lá comigo? Numa sala de aula, a razão entre o número de meninos e o de meninas é de 3 para 4. Se a sala de aula tem 35 alunos, o número de meninos é quanto? Gente, esse tipo de exercício, razão e proporção, a gente vai resolver ele com a técnica só Deus muda. Deixa eu mostrar isso direito para vocês. Ó, só Deus muda. Aqui, pessoal, primeiro a gente começa colocando aí a razão. Qual que é a razão de meninos? Está para 3. Ó, meninos, o primeiro número, 3. Meninas é 4. Vem depois aqui, né? E o total de alunos que esse exercício fala é 35 alunos. Agora, então, lá, utilizando a técnica só Deus muda. Esse S, gente, vem de soma. O que você vai somar? Você vai somar as duas razões. 3 mais 4, 7. Esse D de Deus vem de dividir. Então, você vai pegar o total aqui, que é 35, e você vai dividir pelo resultado que deu aqui na soma, que é 7. Então, 35, né, dividido por 7, contando de 7 em 7 até chegar no 35, isso vai dar 5. Agora, esse M vem de multiplicar. O que você vai multiplicar? Aí, então, você tem que voltar para o exercício e saber o que ele está pedindo. Vamos lá aqui no final, ó. O número de meninos. Então, ele não está se interessado aí no número de meninas, e sim só no total de meninos. O que eu vou fazer, então? Vou pegar aqui a razão de meninos, não era 3, e vou multiplicar aqui pelo número que nós obtivemos na divisão. Então, 3 vezes 5, isso é igual a 15. Ou seja, existem 15 meninos, alternativa B. Vamos próximo? Então, mais um exercício de razão e proporção. Se às vezes vocês têm dúvida de olhar para um exercício e saber se ele é de razão e proporção, gente, normalmente vai estar escrito lá, ó, igual aqui nós temos a palavra razão. Quando não, vai estar escrito assim, divida em partes proporcionais, que é a mesma coisa, tá? Porque essa matéria é razão e proporção. Aqui, então, continuando o exercício, ó, um lote de xícaras de porcelana, a razão entre o número de xícaras com defeitos e o número de xícaras perfeitas, nesta ordem, é 2/3. Aqui ele deu a informação das razões pra gente em formato aqui de fração. Então é o seguinte, ó, qual palavra veio primeiro? Defeitos. Então defeitos está na razão de 2. Vou vir aqui no defeitos e colocar 2. E as perfeitas vêm depois, né? Então, ela vai estar na razão para 3. Venho aqui, as perfeitas, e coloco 3. Aí, continuando, pessoal, se o número total de xícaras do lote é 320, então, venho aqui, ó, total é 320. Já vamos, então, colocar aqui a nossa técnica, né? Só Deus muda, ó, só Deus muda. O que eu vou fazer, então? Esse S é de soma, então eu vou somar as duas razões. Ou seja, 2 mais 3, aqui, 5. No D de Deus, eu vou dividir. Quem que eu divido? Eu pego o total é 320, e vou dividir isso por 5. Vamos, então, fazer essa divisão aqui comigo? Você vai pegar, ó, 320 e vai dividir por 5. Pego 32, contando de 5 em 5 até chegar no 32, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 6. Coloco o 6 aqui na chave, deu 30. Faço 32 menos 30, isso sobra 2. Aí eu venho aqui, ó, ao abaixar esse 0, e tenho agora 20 dividido por 5, né? 5, 10, 15, 20. 4 dedos. Venho aqui, coloco 4 menos o 20. Ou seja, 320 dividido por 5, o resultado foi 64. Agora, pessoal, nesse M de multiplicar, eu tenho que voltar no exercício para saber o que ele está pedindo, tá? Quem que eu vou multiplicar, né? Então, voltando aqui bem lá no finalzinho do exercício, ó. Então, a diferença, o que é diferença? Diferença é conta de menos. Já vem aqui, ó, coloca um sinalzinho aí, sinalzinho de menos, tá? Entre o número de xícaras
perfeita e o número de xícaras com defeito. Então eu tenho que encontrar os dois. Eu tenho que encontrar qual é a quantidade de xícaras perfeita e qual é a quantidade de xícaras com defeito. Então, na hora de eu multiplicar, eu vou pegar esse valor que deu aqui na divisão, né, 64, e vou multiplicar pelas perfeitas. 64 vezes 3. Aí eu vou encontrar aqui as perfeitas. Eu vou até escrever aqui, ó, perfeitas. E para mim encontrar as com defeito, eu tenho que pegar também, né, o número que deu aqui na divisão, que é 64, e agora eu vou multiplicar pela razão dele, que era 2, certo? Então vamos lá, gente, 64 vezes 3, deixa eu fazer aqui, ó, 64 vezes 3. 4 vezes 3 é 12, né? Coloco 2, subiu 1. 6 vezes 3, 18, com mais 1, 19. Ou seja, 192 as perfeitas. Agora, com defeitos, 64 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. E 6 vezes 2 é 12. Ou seja, 128. Eu sei, então, que eu tenho 192 xícaras perfeitas e eu tenho 128 xícaras com defeito. A pergunta é a diferença entre esses dois números. Então, diferença, eu já falei para vocês que é conta de menos. Então, a gente vai ter que fazer essa continha aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, 192 menos 128. 2 não tira 8, vou ter que emprestar, né? Vou vir aqui, ó, o 9 vai ficar 8, aqui vai ficar 12. 12 tira 8 é 4. 8 tira 2 é 6 e aqui 0. Ou seja, a diferença entre as perfeitas e as com defeito é 64, alternativa C de coração. Vamos aqui comigo então para mais um exercício de razão e proporção. Um grupo é formado por homens e mulheres, na razão de 2 para 3. Então, gente, ó, já vamos lá. Homens veio primeiro e o número 2 também. Então, a razão do homem é 2. E as mulheres, né, veio em segundo lugar, assim como o número 3. Então, eu sei que mulheres está na razão para 3. Aí ele fala o seguinte: sabendo que nesse grupo existem 42 homens. Então, aqui é um pouquinho diferente dos outros dois, tá? Esse 42 não é o total de pessoas, e sim a quantidade de homens. Então, eu vou ter que colocar ele aqui, ó, tá? Junto com a razão para 2, então existe 42 homens. E agora ele pergunta, qual a quantidade de pessoas que formam esse grupo? Ou seja, se eu juntar homens com mulheres, qual vai ser o total? Vamos colocar um pontinho de interrogação aqui, porque eu não sei esse total. Aqui, professora, vai dar para utilizar a técnica SDM, só Deus muda? Vai, só que um pouquinho diferente, tá? Porque esse S aqui, gente, é de soma, né? A gente somava as duas razões. Só que eu somo as duas razões quando eu tenho o quê? Quando eu tenho o total. E nesse caso eu não tenho. Então, o que eu tenho? Eu tenho a razão de homem e tenho a quantidade de homem. Então, nesse S, eu vou colocar só a quantidade a razão dos homens, que é 2. E eu vou dividir por quem? Vou dividir o 42 aqui, ó, porque é o número total de homens que eu tenho. 42 eu vou dividir aqui por 2. 42 dividido por 2, essa vai dar de cabeça aí, né? 40 dividido por 2, 20. 2 dividido por 2, 1. Então, isso daqui é 21. E aí, pessoal, esse M vem de multiplicar. Quem que eu vou multiplicar? Eu não tô querendo saber o total, né? Então, existem duas maneiras. Eu posso descobrir a quantidade de mulheres que eu tenho e depois eu somo, né, com a quantidade de homens, ou eu posso fazer direto, tá? Nesse caso, eu vou fazer direto aqui, ó. Eu vou multiplicar o 21 por 5. Por que por 5? Porque é a razão tanto dos homens quanto das mulheres, tá? Então, eu já vou aqui, ó, 21 vezes 5. Vamos ver quanto que fica isso? 21 vezes 5. 1 vezes 5 é 5 e 2 vezes 5 é 10. Então, a quantidade de pessoas que existem, né, entre homens e mulheres é 105.